Bom, no Yu-Gi-Oh! Existe um conceito chamado de errata. E o que é uma errata? Uma errata é basicamente quando uma carta muda o texto dela, muda o nome, muda alguma coisa dela por algum motivo, ou por motivo de balanceamento de jogo, ou por motivo de, sei lá, a carta estava mal escrita e decidiram escrever melhor. Então, pensando nisso, eu decidi separar pra vocês hoje aqui as piores erratas do Yu-Gi-Oh! E quando eu vou falar das erratas, eu não vou falar de errata, por exemplo, sei lá, que muda o texto da carta pra ficar mais entendível, que envolve o PSAT, né, que é o Problem Solving Card Text, porque, por exemplo, tem aqui o Reinforcement de Army, que quando ele lançou, o texto dele era: mova um nível 4 ou menor guerreiro monstro do deck pra sua mão, e daí o seu deck embaralhado. E hoje em dia, eles melhoraram pra adicione um guerreiro do deck pra mão, pra tirar espaço de carta, né? Pra tirar espaço do texto, colocaram basicamente um livro de regra que toda vez que você adiciona pra mão, você vai lá e embaralha, né? Sem muito problema. E eu também não vou falar de errata de nome. Por exemplo, o Frog the Jam, que é uma carta que quando eles foram traduzir do OCG falaram: não importa a tradução, mas daí começaram a ser carta de sapo, e todas as cartas que tinham relação com o sapo tinham que estar escritas: você pode fazer tudo menos com Frog the Jam. Então eles mudaram o nome da carta pra Slime Toad só pra tirar esses problemas. Eu não vou falar disso também. E quando eu falo de errata, errata é uma coisa que eu tenho problema. Eu sou muito mais fã de quando eles pegam uma carta e meio que reinventam o design dela. Exemplo, por exemplo, Pot of Greed e Pot of Desires, né? O Pot of Greed fala: compra 2 cartas, eles reinventaram e fizeram o Pot of Desires, que você bane o topo face down 10 cartas, depois você compra 2 cartas. Eu sou muito mais fã disso, porque se eles pegassem o Pot of Greed e mudassem, por exemplo, pro texto do Pot of Desires, eles iam tirar meio que a essência da carta, né? Isso é uma coisa que acontece com muitas das cartas que estão aqui na lista. Eles basicamente tiram a essência. Então, eu trouxe aqui algumas cartas que tiraram muito a essência da carta e deixou a carta muito, muito estranha depois de errata. O primeiro exemplo não é muito estranho, não. Mas eu quero mencionar, porque muita gente não sabe que essa carta é uma errata, principalmente o pessoal que começou mais recentemente o Yu-Gi-Oh!, que é o Imperial Order. E o efeito do Imperial Order antigo era: nega todas as spell e traps no campo, durante cada uma das suas stand-bys você paga 700 de vida ou destrói a carta. E o texto hoje em dia mudou um pouquinho, mas que faz uma diferença muito grande. Nega todos os efeitos da spell no campo, mesma coisa, uma vez por turno durante a stand-by. Então, você não paga só no seu turno, você paga na stand-by do oponente, você paga 700 de vida, entre parênteses. Isso não é opcional ou destrói essa carta. E qual que é a diferença desse texto pro texto antigo? A principal diferença é que, por isso não ser opcional, você é obrigado a pagar, né? No outro texto você não é obrigado, você falava: eu vou ativar a Imperial Order no turno do oponente. No meu turno, eu escolho não pagar 700, se eu não quiser, e eu destruo ela e eu jogo com as minhas spells. E eles fizeram isso basicamente pra tirar a Imperial Order da lista, pra deixar a carta um pouquinho mais balanceada, né? Mas a Imperial Order continua sendo uma carta idiota, porque é um efeito absurdo esse de só negar todas as spells, e agora ela fica no campo muito turno, né? Mas, pelo menos, ela é um pouquinho melhor do que antes, porque você não tem a opção de destruir ela. A próxima carta tão errata, mas que ainda é um pouco usável, é o Firewall Dragon. E o Firewall Dragon, pra mim, é a melhor carta já printada na história do Yu-Gi-Oh! É uma carta absurda, o Firewall Dragon, antes da errata dele. É uma carta que foi um problema por um ano inteiro, até ele ser banido. E eu acho que essa é a única carta que eu consigo justificar uma errata. E porque o Firewall Dragon é uma carta que eu entendo errata, eu acho justificável. Porque o Firewall Dragon é o Ace Monster do protagonista do anime, né? Do Yu-Gi-Oh! Vrens. Então eu acho justo a Konami não querer ter a carta principal do anime banida, por ser uma carta completamente idiota. Então eu acho justo eles terem dado errata. E basicamente qual que é a errata que eles fizeram, né? O texto original do Firewall Dragon é: uma vez por turno, Kick Effect pode dar alvo em monstros no campo e ou grave até o número de cartas que estão clicadas com isso e voltar eles pra mão. Esse efeito continuou igual. E teve esse efeito aqui que foi basicamente a principal mudança. Se o monstro que esse card aponta é destruído por batalha ou mandado pro grave, você pode dar Special Summon de um monstro na mão. E por que essa carta é tão absurda? Primeiro, que antes da errata não era muito importante esse efeito. Então você conseguia tirar carta special, o que gerava 550 FTK no formato. E basicamente só fazia atrocidade. E só dava special summon de um monstro, você podia trazer qualquer coisa. E como que é o Firewall Dragon hoje em dia? O Firewall Dragon hoje em dia a primeira parte do efeito continua igual. Uma vez por turno você pode dar Kick Effect e voltar as cartas do Grave ou mão igual ao número de colincado. Mas a segunda parte mudou, e mudou muito, né? Se um monstro que esse card aponta é destruído por batalha ou mandado pro cemitério,
Você pode dar Special Summon de um Cyverse monstro da mão. E aqui a parte interessante, você só pode usar cada efeito uma vez por turno, porque antigamente você podia trazer outro Firewall, depois voltar mais carta pra mão, e depois trazer outro Firewall, voltar mais carta pra mão, e depois você lupava Firewall, voltando o Firewall do Grave, você podia trazer Firewall de novo, ficar comando infinitamente, né? E Firewall agora é uma carta que não é nem 1% do que costumava ser. Tem deck que usa, o Code Talker ainda usa o Firewall Dragon, mas basicamente só isso. É o único deck que consegue usar o Firewall Dragon. O que, graças a Deus, né? Porque essa é uma das cartas mais idiotas já printadas na história do Yu-Gi-Oh! A próxima carta que eu separei aqui pra vocês é o Dark Magician of Chaos. E eu tirei a parte do efeito que basicamente repete. O efeito dele, quando ele é... O efeito antigo dele. Quando ele é normal e Special Summonado, você dá alvo numa Spell Card no Grave e adiciona pra mão. E aí tem outro efeito que não mudou nada, que é... Quando esse card batalha e destrói o monstro é banido. E quando ele sai do campo, ele é banido no lugar. Essa parte continua igual, mas o efeito de adicionar essa carta mudou um pouco. Então o novo texto dele é: durante a end phase que esse card foi normal ou Special Summonado, você pode adicionar mais spell card do Grave. Então não é quando ele entra, é na end phase do turno que ele entra. Então deixa ele uma carta muito, muito pior. Uma carta que era icônica, uma carta que antigamente era muito forte. Principalmente quando tinha cartas que nem Pot of Greed, quando Raigeki, que era uma carta muito boa no formato, você conseguia dar Pot of Greed, comprar carta, descer o Demok, pegar o Pot of Greed, comprar mais carta e fazer esse tipo de atrocidade, né? E ele também ganhou a restrição de ele só poder ser usado uma vez por turno, que ele não tinha antes. E o que só deixa a carta muito ruim. É uma carta que hoje em dia não vê mais nada de play, em grande parte por causa de errata. Eu acho que se não tivesse errata, talvez teria alguma coisa consegue fazer, alguma coisa mínima. Não acho que seria uma carta absurda que nem era antigamente, mas conseguiria ver, tipo, isso aqui de play, sabe? A próxima carta é uma carta parecida com o Dark Magician of Chaos, que é o Chaos Emperor Dragon, que é uma carta clássica. É uma carta muito clássica, tão clássica quanto o Dark Magician of Chaos. E ela tem efeito absurdo. Se eu não me engano, foi uma das primeiras cartas do Yu-Gi-Oh! A ser banida. Eu posso estar enganado quanto a isso. Eu acho que a primeira foi tipo o Yata. Mas essa era a carta que deixava o Yata ser uma carta absurda. Porque antigamente você ia lá, você pagava 1000 pontos de vida, manda todas as cartas em ambos as mãos ou campo pro cemitério, dá 300 de dano pro oponente pra cada carta e pronto. É só isso. É só isso. Obviamente, eu pulei aqui a restrição, não posso ser no moção /7, tem que ser Special Summonado banindo um Light, um Dark do Grave, que nem os Caos normal. Mas esse era o efeito dele, basicamente você conseguia dar Hand Loop no cara, e se você comprava Yata, você conseguia ficar cutucando e ganhar o jogo, né? O que é muito forte, muito forte. E hoje em dia ele tomou uma errata, que basicamente muda como a carta funciona inteira. Porque adicionou basicamente no final da carta, você não pode falar outros cards ou efeitos durante o turno que você ativa isso. Então, não tem como se fazer nada. Ou você vai descer o Chaos Emperor Dragon, rezar pra ser a única carta que vai sobrar, e rezar que vai ganhar o jogo, porque você não pode ativar nada. Isso não é uma estratégia que você consegue usar sempre. Porque você não pode ativar, então você não pode, por exemplo, ativar uma carta que vai deixar você comprar ele, ou ativar uma carta que, tipo, causa space, que teoricamente buscaria ele, daí você poderia descer. Não, você não consegue fazer nada. E essa é uma das cartas que eu acho estranho de ter saído, porque eu acho que é uma carta icônica de estar banida, porque é uma carta que era absurda. Era uma carta que pra mim tinha que estar banida até hoje sem errata, e a Konami fosse lá e criasse uma carta que fosse mais ou menos igual, só que com a restrição extra. Porque eu acho estranho eles tirarem essas cartas icônicas e mudarem o texto dela. Eu acho que é uma coisa muito estranha. Honestamente, eu acho muito estranho isso. A próxima carta que tem aqui, também, que eu acho muito interessante, é o Ring of Destruction, que tinha um efeito muito bom antigamente. Essa carta também já teve na banlist, acho que todas as cartas aqui da lista já estiveram na banlist em algum ponto. E o efeito dessa carta parece simples, mas é muito forte. Você pode dar alvo num bicho no campo, destruir ele se fizer dar dano em ambos os jogadores igual o ataque. Então, por exemplo, você vai lá, você dá 5.000 de dano no oponente no turno, você coloca o bicho 3.000, dá Ring of Destruction pro próprio bicho, história, dá 3.000 de dano e ganha o jogo. É uma carta que você conseguia fazer isso, mas hoje em dia eles mudaram o texto dela. E primeira mudança durante o turno do oponente, você dá alvo nas coisas. Então não é mais, você não pode dar, por exemplo, no seu turno, o que é uma coisa que era um ponto positivo da carta, você podia dar no seu turno, quando seu oponente não podia fazer muita coisa pra counterar. Dá alvo num bicho face up que o oponente controla, que o ataque é menor ou igual ao ponto de vida dele. Então você não consegue, tipo, sei lá, se o oponente tem 2.000, tá com 2.000 de vida, você tem um bicho de 3.000, você não pode, vai isso aí matar o oponente. Você destrói o monstro, e daí você toma dano igual o ataque original, e daí dá dano ao oponente. Qual que é a diferença disso? No texto antigo da carta, os dois tomavam dano ao mesmo tempo. No texto novo, você toma dano primeiro. Então, se você não tiver com vida suficiente, você consegue morrer do Ring of Destruction. E o que é uma carta que eu acho que é ok esse rata, porque você tira a possibilidade de empate no jogo.
porque se os dois tomam ao mesmo tempo, tem possibilidade de pode empatar, mas a carta fica muito pior, principalmente porque eles também adicionaram que você só pode usar um por turno, e quando antes podia estar vários no mesmo turno e talvez matar o cara com isso, né? E outra carta muito interessante, como errata, é Future Fusion, que eu acho que, sem errata, é uma carta completamente absurda, porque os caras que criaram a Future Fusion não entendem como o Yu-Gi-Oh! Funciona, eu acho. Qual que é o efeito da Future Fusion, o antigo? Você revela um monstro no extra deck, um bicho de fusão do extra deck, e manda do seu main deck pro grave o fusão material listado na carta, né? E durante a segunda stand-by, depois da ativação, você dá a fusão summon dessa carta, do bicho que você mostrou, né? Basicamente. E por que as pessoas não entendem? Os caras acham que o efeito bom da Future Fusion é dar Special Summon de um bicho fusão. Não é. O efeito bom da Future Fusion é que quando você ativava, você mandava 5 cartas pro grave. Então, por exemplo, tinha como antigamente, no deck de Chaos Dragon, que você dava Future Fusion, revelava o Five-Headed Dragon, mandava 5 dragões pro grave de graça, e pronto, falava, se a Future Fusion continuar no grave, eu já tenho... Se a Future Fusion continuar no campo, eu ganho Special Summon, ou se não continuar, foda-se, eu já lotei meu grave com 5 bichos. Aí os caras olharam pra isso e falaram, quer saber? Vamos mudar o texto disso porque essa carta é só absurda. Então, eles mudaram pra, durante a primeira stand-by, depois da ativação dessa carta, você mostra um monstro fusão, e daí você manda as coisas. Então esse card precisa ficar o seu turno inteiro no campo, e o turno do oponente inteiro no campo, e na sua stand-by ele vai tentar fazer isso. O que é uma coisa que simplesmente não tem como acontecer no Yu-Gi-Oh! Moderno. É simplesmente impossível. Eu acho que não é impossível, mas é muito difícil da Future Fusion ficar lá 2 turnos inteiros e resolver. O que antigamente você só ativava e falava, ativo? Você vai dar Ashe? Não existe Ashe ainda, a gente tá em 2012. Milo 5 e pronto. Vral, ganha o jogo. Eu acho, inclusive, que essa carta foi usada no top 4 de um mundial. O cara ativou isso aí no top 4 mundial, o cara falou, desisto. Porque ele sabia que depois da Future Fusion resolver, não tinha como ganhar. E a última carta que eu trouxe é uma carta que tem uma história muito interessante, que é o Crush Card Virus. E por que o Crush Card Virus tem uma história interessante? Quando o Crush Card saiu, ele era uma prize card. Então você precisava ganhar os torneios que eram o Shonen Jump da época. E o efeito dela era completamente absurdo. Tributa um bicho da área com 1000 ou menos de ataque, olha a mão do oponente, todos os monstros que ele controla, e todas as cartas que eles compram até o final do terceiro turno, e destrói todos os monstros que tem 1500 ou mais. Essa carta era absurda na época. Essa carta era tão absurda que se você tinha Crush Card no deck, você tinha mais chance de ganhar mais Crush Card. Então começou a basicamente ter um acúmulo de Crush Card em alguns times que começavam a jogar os Shonen Jumps, ganhavam as Crush Cards, e daí eles iam lá, jogavam mais usando as Crush Card, porque a carta era tão absurda, eles ganhavam mais Crush Card, e tinha todo mundo 3 no deck e ganhava o jogo, porque essa carta era simplesmente muito, muito boa. É uma carta que é absurda, principalmente pra época que ela saiu. E hoje em dia, ela tomou uma errata, que deixa ela muito, muito pior, deixa ela tão pior, que eu acho que ela fica basicamente injogável, né? E o novo texto da Crush Card é: tributa um monstro com 1000 ou mais de ataque, o seu oponente não toma dano até o final do próximo turno depois disso, o que é uma restrição que eu acho justa, né? Não tinha nenhuma restrição antes na Crush Card. Depois que esse card resolve, você olha a mão do oponente, todos os monstros que controla e destrói, todos têm 1500 ou mais, eles tiraram a parte de olhar os 3 turnos, e daí o seu oponente pode destruir 3 monstros com 1500 ou mais de ataque. Então, beleza, você fala, isso aqui não é muito bom, né? Claro que é. Ele vai poder milar 3 cartas de graça do deck. Beleza, você vai tirar as cartas da mão dele, você vai tirar as cartas do campo dele, você não vai conseguir mais olhar as draws, o que era uma parte absurda da Crush Card. Você sabia o que ele tinha durante 3 turnos, os monstros que ele comprava, você tirava o follow-up, e agora você fala, beleza, pode milar 3. O que é muito, muito, muito forte. Pro oponente, obviamente. Pra você não. Você só dá a Crush Card e fica triste porque você deixou o cara milar 3. Mas tem muitas outras cartas que eu não coloquei aqui. Essas são todas. Eu não coloquei, por exemplo, o Brionac, o Synchro. Eu não coloquei o Guardian, o outro Synchro. Tem uma infinidade de cartas que tomaram errata e que viraram muito ruins por causa disso. E eu só acho que é meio estranho, sabe? Eu preferia que eles pegassem uma carta, criassem outra com o mesmo efeito e deixassem a carta original banida, porque eu acho que é mais icônico, sabe? Eu acho muito melhor. Eu não sei o que vocês pensam. Me deixem saber o que vocês pensam. E é isso.